Você ainda não começou a estudar para o Enem e nem sabe por onde começar a estudar os assuntos de matemática? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar o que você tem que estudar em matemática para o Enem. Fechou? Vamos lá! Seja bem-vinda, bem-vinda ao canal. Eu sou a professora Laísa e no vídeo de hoje eu vou te mostrar o que você tem que estudar em matemática para o Enem, principalmente o que você tem que priorizar para que você alcance aí os 700 mais em matemática no Enem. Fechou? Não é uma tarefa difícil tirar 700 mais em matemática, tá bom? Muitos de vocês acham que é um bicho de 7 cabeças, que é uma coisa muito difícil, impossível, que você tem que ser extremamente inteligente, um Einstein da vida para alcançar essa nota, mas não é verdade, tá? Por quê? O que é que acontece no Enem, principalmente para matemática? Acontece que alguns assuntos, né, eles se repetem ao longo dos anos em uma quantidade grande de questões, digamos assim. Então, a matemática para você tirar 700 mais é uma matemática básica, é a matemática mais ou menos lá, a maioria dela, do ensino fundamental, tá? Então, são assuntos que você aprende lá no ensino fundamental, que você domina. Se você tiver um domínio desses conteúdos, você tem aí mais de 20 questões para você responder com esses conteúdos na prova de matemática. E ainda você pode tirar proveito, obviamente, da sua coerência de prova, de acordo com o TRI, tá? Que é a teoria de resposta ao item. Eu falo sobre isso aqui em outros vídeos do canal. Você pode se inscrever no meu canal e dar uma olhadinha nesses vídeos, fechou? Mas por enquanto, o que é que você precisa fazer? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Porque aí, o que acontece? Como eu falei, tem assuntos que eles se repetem. E os assuntos da matemática, para você tirar 700 mais, são assuntos básicos. Tá aqui, né? Esse aqui, isso tá da minha apostila de questão. É um bônus que eu coloco lá, né? Que aqui eu tenho a distribuição dos conteúdos. Inclusive, se você tiver curiosidade em conhecer a minha apostila de questões, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas, basicamente, a gente tem aqui 6 eixos, tá? Que são assuntos maiores de matemática. Que aí a gente entra com números e operações, que você tá vendo aí na tela, tá? Razão e proporção, porcentagem, escala, interpretação de gráficos e tabelas. E você tem estatística, tá? Estatística é o único desses assuntos aí que a gente vê mais aprofundado, digamos assim, no ensino médio. Mas, cara, no ensino fundamental você aprende a calcular a média já, tá? Você começa a aprender esses assuntos, tá? São assuntos fáceis. E esses assuntos aqui, ó, eles são responsáveis, eu fiz uma análise nos últimos 5 anos, eles são responsáveis por aproximadamente 25% das questões da prova do Enem. É mais da metade da prova desses assuntos fáceis, tá? E aí, obviamente que você precisa estudar e você precisa dominar esses assuntos. Fechou? Então, aqui nesse material que tá lá na minha apostila, a gente tem esse checklist desses assuntos e eu vou ver cada um com eles aqui na ordem certa. O que é que você tem que priorizar para que você consiga tirar 700 mais em matemática. Tranquilo? Deixa eu só ver se a tela tá ok para vocês. Beleza? E aí, ok. A gente vai começar com esse eixo aqui, que ele é um eixo maior. Ele é de acordo com a BNCC, mas você não precisa se preocupar com isso, tá? Que é o eixo de números e operações. É por aqui que você vai começar a estudar, tá bom? E se você tiver muita dificuldade, se você não tiver uma base boa, começa por aqui, um estudo bem detalhado, você vai revisar, vai fazer continha. Se você tem uma base mais ou menos boa já, então melhora essa base, dá uma estudada, resolve mais questões com esses assuntos, tá bom? Mas naturalmente é por aqui que você tem que começar. Por quê? Porque esses assuntos, eles são básicos e eles são de base para os assuntos seguintes, tá? Na matemática é assim. Você nunca vai resolver uma questão, principalmente no Enem, com um único assunto, tá? Por exemplo, você pega uma questão lá de porcentagem. Dificilmente a questão de porcentagem você resolve só com porcentagem, porque para resolver porcentagem, por exemplo, você precisa realizar divisão e multiplicação. Para realizar divisão e multiplicação, você precisa saber de números e operações. Tranquilo? Então, eu vou explicar para vocês isso aqui. Primeiro, você vai estudar o sistema de numeração decimal. Fechou? Então, o que é isso? Você saber como os nossos números eles são organizados, tá? Dezena, centena, unidade, o nosso sistema aí como um todo. Você pode dar até já uma olhadinha em notação científica, mas ela tá aqui embaixo, ó, tá? Então, você vai estudar o nosso sistema de numeração decimal. Então você vai aprender essa organização, né? E essa como os números eles são escritos por extenso, pelos números e tal.
beleza? Você vai ver o nosso sistema. E aí, depois você vai ver essas operações com números naturais e inteiros. Cara, aqui você vai fazer as continhas mesmo. Eu coloquei aqui, ó. Somar, subtrair, multiplicar e dividir dentro dos números naturais e inteiros. Números naturais, números positivos, e os números inteiros você vai incluir aí os negativos, tá? Então você precisa saber fazer as 4 operações dentro desses dois conjuntos, naturais e os inteiros, tá? Basicamente é fazer conta. Você vai ter que... Se você não sabe, por exemplo, dividir números grandes por números pequenos, ou, por exemplo, os números decimais estão lá embaixo, tá? Mas aí você vai ter que aprender isso aqui e não tem vergonha nenhuma, porque você precisa ficar com uma base muito boa, fechou? Você precisa dominar isso aqui para você ir seguindo com os outros assuntos. Não tem como você estudar os outros se você não tiver essa base aqui, fechou? Então aí você tem as operações e ainda dentro dos números naturais você pode ter você estuda divisibilidade e multiplicidade, né? Que são os números que são múltiplos, como é que você divide, os que são divisíveis, entendeu? E aí a gente tem os números primos e faturação, MMC e MDC, tranquilo. Então isso aqui a gente fechou para essa parte dos números naturais e inteiros, tá? E aí, depois de dominar isso aqui, você vai para os números racionais, que são as frações e os números decimais, fechou? E aí você também vai estudar as operações com esses números, todas as 4, tá? Somar, subtrair, multiplicar e dividir frações e números decimais. Tranquilo? Você estudou isso, dominou, beleza. Você vai para os números irracionais. E aí, o que é que você vai estudar? Você vai estudar a radiciação e a potenciação, tá? Você vai trabalhar com potências e com raízes. Como é que você calcula isso, tá bom? Então, tá dentro desse assunto. Fechou isso aqui? Então, você vai fechar aqui, né, esse estudo aqui com notação científica e com conversão de unidades de medidas. Porque, novamente, para você converter e conhecer o nosso sistema métrico, aí você vai precisar de divisões e multiplicações por potências de 10, divisão com números decimais e tal. Fechou? Então, vê, essa parte aqui, ó, deixa eu só explicar direitinho para vocês. Isso aqui, ó, até o que eu falei aqui, ó, até conversão de unidades de medidas, esses assuntos, eles são de aritmética, tá? Então, é a sua relação com os números, como você faz as contas e como você lida com os números, fechou? Tudo isso aqui é aritmética. Essa outra parte aqui de números e operações, que aí vem a equação de primeiro e segundo grau, você vai estudar produtos notáveis, fatoração de equações de segundo grau, os sistemas de equações e um pouquinho aí de inequações. Não precisa se aprofundar em inequações, tá? É a noção básica mesmo lá dos sinais e de como resolver uma coisinha ou outra de intervalo, tá? Não precisa aprofundar isso aqui que não cai muito no Enem. Fechou? E aí, essa parte aqui, né, de equação de segundo grau até aqui embaixo, é álgebra. Então, é a sua relação com as letras, tá bom? Então, isso aqui, cara, você precisa dominar muito isso aqui, tá? Que é a matemática básica mesmo, que é a aritmética e álgebra. Fechou? E aí, com isso aqui dominado, com esses conteúdos vistos e revistos e ter feito várias questões, né? Na minha apostila aqui, que é onde eu tô mostrando isso aqui pra vocês, eu tenho mais de 400 questões, né? Que eu separei lá, questões de provas anteriores do Enem. Elas estão divididas nesses assuntos aqui, ó. Essa minha apostila, ó, elas estão divididas nesses 6 eixos, tá? De números de operações, razão, porcentagem, escala, interpretação de gráficos e estatística. São mais de 400 questões, separadas por níveis de dificuldade também. Então, o link tá na descrição se você quiser conhecer esse material, tá? E aí, beleza, você estudou isso aqui. Aí, agora você vai para razão e proporção. Então, você vai estudar as grandezas e medidas, que aqui são elas. Né? Eu coloquei alguns exemplos. E aí, você vai ver essas grandezas direta e indiretamente proporcionais. Você vai ver como é que faz para calcular a constante de proporcionalidade. E aí, obviamente, regra de 3 simples e composta. Você precisa dominar essa técnicazinha aqui em matemática, tá? Não chega nem a ser um assunto, respectivamente, é mais uma técnica para resolver os problemas matemáticos. E sem regra de 3, cara, você dificilmente resolve alguma questão no Enem, tá? Porque você, mesmo que indiretamente, você está fazendo regra de 3. Fechou? Então, esse assunto aqui, aí você vai para porcentagem, aí eu coloquei aí cálculo básico de porcentagem, e como você faz os aumentos e os descontos percentuais contextualizados, que é como o Enem cobra, tá? Então, o cálculo básico é você saber, né, as principais porcentagens, tá? De cabeça, principalmente, tá? Então, quanto aqui é 10%, quanto aqui é 25% de um valor, 50% de um valor, tá? Então, essas são as porcentagens básicas e outros valores básicos, como é que você pode calcular.
Fechou? Eu também tenho um vídeo aula aqui no canal, né, de porcentagem, vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo também, né, eu tenho um vídeo aí explicando direitinho porcentagem, tudo que você precisa saber. Fechou porcentagem, agora você pode partir para outro assunto. Lembra que tem que ser nessa ordem, tá? É muito, muito importante que seja nessa ordem, tá? Números e operações, tudo isso, razão e proporção, porcentagem, escala. Escala nada mais é do que uma razão, né, entre uma razão e uma proporção, né? A razão entre distâncias, né? Uma no tamanho real e um tamanhozinho lá na maquete. Fechou? E aí você vai ter que aprender, sim, a calcular a escala linear. Aqui entra um pouco de conversão de unidade medida de novo, né? Porque a escala, ela é sempre em centímetros, e aí às vezes você tem que converter, né? A maioria, algumas distâncias, dependendo da questão. E aí tem outros tipos de escala, que é a escala diária, escala volumétrica, são questões mais difíceis de aparecer, mas pode acontecer. Então é bom você estudar. Fechou? Fechou a escala aqui, nós vamos para a estatística. E dentro da estatística, a gente tem a interpretação de gráficos e tabelas, que é aquele outro eixo que eu falei lá em cima. E dentro da estatística, aqui, para tirar 700 mais, o que você tem que estudar? Média aritmética simples e ponderada, saber como é que calcula isso, fechou? Moda e mediana. Simples assim, tá? A gente tem uma recorrência boa de questões de estatística. É um assunto que a maioria, né, dos cursinhos pré-vestibulares deixa para ver lá no fim, junto com probabilidade. Eu não deixo, tá? Nas minhas aulas eu procuro colocar isso aqui logo no início, porque não é um assunto difícil. E a frequência, a recorrência no Enem é muito boa. É aí de cerca de 2 a 3 questões por prova do Enem, tá? E é um assunto simples. Então ele tem que estar aqui no 700 mais. Fechou? Então são esses assuntos que você tem que estudar nessa ordem, tá? É muito importante que seja nessa ordem. Tá bom? E aí eu gostaria que você deixasse um comentário aqui se você tem dificuldade, né, de estudar, ou se, por exemplo, quando você entra em um cursinho pré-vestibular ou em alguma coisa, você já começa a estudar direto por funções, né? Comenta aqui, deixa os seus comentários se isso já aconteceu com você, né? De você vai começar a estudar e você vê que você tem que estudar por assuntos mais complicados, por exemplo, tá? Deixa aqui que eu vou querer saber. Mas aí, o que é que acontece, né? Que esse principalmente é um erro. Porque não tem como, por exemplo, você estudar as funções de primeiro grau, segundo grau, exponencial ou logaritmo, se você não domina bem a álgebra. E não tem como você dominar bem a álgebra se você não domina a aritmética, tá? Então, veja que os assuntos, eles dependem um dos outros. Na matemática, principalmente. Então, a ideia é, estuda esses seis campos, esses 6 eixos principais aqui, tá? Números e operações, razão e proporção, porcentagem, escala e essa parte de estatística que inclui a interpretação de gráficos. Fechou? Estudou isso aqui, dominou isso aqui muito bem, cara, o teu 700 mais já tá mais do que bem encaminhado, tá? Mais do que bem encaminhado, mas aí tem outros bônus de outros assuntos aqui, tá? Que aqui tá na apostila, eu não vou mostrar pra vocês, porque é assunto... é organizadinho lá, tá lá bonitinho, mas eu vou falar pra vocês, tá? Depois que você dominou esses eixos aqui, e aí, obviamente, você vai ter que estudar mais assuntos. Aí sim, agora você pode estudar funções. Então, você começa pela função do primeiro grau, tá? É simples, é tranquilo, o que cai do Enem é de boa, tá? É mais o gráfico da função do primeiro grau, como é que você calcula algum valor específico, tá? E aí, depois você pode ir para a função do segundo grau, e aí você vai precisar de uma boa base algébrica, tá? Mas também, como você já estudou esse assunto, você já dominou, beleza, pode seguir para a função do segundo grau. Eu pararia nessas duas questões, tá? Principalmente se um 700 mais serve para você. Se você, por acaso, tá vendo esse vídeo e quer estudar para alcançar, tirar medicina, não, você tem que estudar todos os conteúdos, porque para medicina você não pode se dar o luxo de não ver algum assunto, tá? Você tem que ver tudo. Mas se você tá querendo um curso que não é tão concorrido quanto medicina, você pode só ver as funções de primeiro e segundo grau, tá bom? Fica esse parêntese aí. Depois que você viu função, beleza, o que é que você vai fazer? Geometria, tá? Geometria é um assunto muito, muito importante. Depois aí desses assuntos da matemática dos 700 mais, a matemática básica. Geometria é o assunto que vai fazer a grande diferença na tua prova, tá? Então, primeiramente, você precisa dominar, sem sombra de dúvida, geometria plana. Então você vai estudar o cálculo de área e perímetro no plano, tá? 2 dimensões. As principais figuras, como é que você calcula a área.
de quadriláteros, né, por exemplo. Então, aí quadrado, retângulo, losango, o trapézio, como é que você calcula a área dessas figuras. E o perímetro também, você vai ver o círculo, como é que calcula o perímetro e a área, né? Então, dessas coisas, é importante que você veja também as figuras, né? Reconhecer figuras e que você veja um pouquinho também de triângulos. Aí, a classificação de triângulos, como é que você calcula a área de triângulos também, tá? Então, tudo isso é geometria plana. Então, você precisa dominar geometria plana, tá? Você precisa saber como é que calcula a área dessas coisas. Feito isso, dominado geometria plana, você vai para que assunto? Você vai para geometria espacial. Não vai para geometria espacial sem estudar em geometria plana, tá? Porque geometria espacial é geometria plana no espaço espacial. Você vai só adicionar um eixo na geometria plana, que normalmente é a altura. Você está calculando a área. Então, na geometria espacial, você vai passar a calcular o volume, tá? Então, tá no espaço. Então, nessas figuras aí é bem importante que você saiba calcular os principais volumes de um paralelepípedo. E aí, dos principais, pelo menos do cilindro, né? Eu diria assim, porque tem cone, tem pirâmide e tal, mas pelo menos do paralelepípedo e do cilindro, tá? Calcular o volume dessas figuras é primordial. Não são figuras, não são questões tão difíceis, pode aparecer algumas médias, tá? Mas normalmente geometria espacial são médias e difíceis. Mas aí, quanto mais assuntos você estuda, mais fácil se torna tirar os 700 mais, porque você vai ter mais conteúdo para resolver as questões. Fechou? Então, a matemática, vamos recapitular aqui, tá? Então, a matemática básica lá com aqueles 6 eixos, beleza. Aí sim, você estuda a função do primeiro e segundo grau. E você vem depois com a geometria plana. Você inclui a trigonometria no meio. Geometria plana e aí sim, geometria espacial. Estudou isso? Beleza. O que é que você vai estudar agora? Você vai estudar probabilidade. Mas, ó, é probabilidade, tá? Principalmente se você, novamente, esse parênteses aqui, né? Se um 700 mais é de bom tamanho para você, então você vai estudar o básico de probabilidade. Como é que calcula a probabilidade? E aí, probabilidade condicional e pelo menos o princípio fundamental da contagem. É suficiente para você, tá? Análise combinatória, se sobrar tempo, né, para você estudar, beleza, estuda. Mas se não, não vai fazer tanta diferença para você, tá? Mas, novamente, se você quer medicina, você tem que estudar tudo. Tudo, tá? Mas aí as principais noções de probabilidade. Fechou? Então, esses são os principais assuntos que você tem que estudar e nessa ordem, tá bom? Então, eu convido você a se inscrever no canal se você gostou do vídeo, deixa um like e eu te vejo no próximo.